Nas últimas décadas, técnicas de cultura de tecidos vegetais têm sido responsáveis pelos maiores avanços biotecnológicos na agricultura. Dentre essas técnicas, destaca-se a cultura in vitro de endosperma. Para quem não conhece, endosperma é um tecido de reserva presente na maior parte das sementes de angiospermas e que tem uma característica peculiar. Ao contrário dos demais tecidos que compõem o corpo da planta, o endosperma é um tecido triploide. E esse tecido, quando colocado em um meio de cultura em condições adequadas, a gente consegue fazer com que a partir desse tecido de reserva a gente tenha a regeneração de plantas triploides. Plantas triploides essas que em geral vão apresentar maior cor, maior órgãos vegetativos e reprodutivos com maiores dimensões, sendo esse genótipo triploide muito importante para diversas finalidades na genética e no melhoramento vegetal. Dentre os países que lideram as pesquisas sobre o cultivo de endosperma, nós temos o Brasil, que está entre os 5 com maior número de publicações sobre o tema. Juntamente com a Índia, China, Polônia e Estados Unidos, representam praticamente metade de todas as publicações acerca do tema já feitas. A UFV desempenha um papel importantíssimo, realizando trabalhos principalmente com o maracujá. Ela também está entre as 3 universidades com maior influência mundial sobre o tema. Sistemas de regeneração foram recentemente estabelecidos para 2 espécies de maracujazeiros, Passiflora edulis, principal espécie comercial do gênero Passiflora, e Passiflora cincinata, que é uma espécie silvestre de maracujazeiro, mas que acaba funcionando como um ótimo modelo para estudos morfogênicos. Essas 2 espécies apresentam respostas morfogênicas muito diferentes uma da outra. Enquanto Passiflora cincinata é uma espécie muito responsiva à cultura de endosperma, apresentando uma alta taxa de regeneração de plantas triploides, Passiflora edulis, que é a principal espécie de maracujazeiro, apresenta uma baixa responsabilidade. Com o apoio da FAPEMIG e da rede de biotecnologia em multiplicação e clonagem de plantas, aqui nós estamos tentando entender como se dá exatamente os fatores que governam essas respostas divergentes que ocorrem em Passiflora edulis e Passiflora cincinata. Foram realizadas as análises global de proteínas e de carboidratos ao longo do processo de regeneração de endospermas de Passiflora, das quais observamos um aumento tanto de proteínas up acumuladas quanto de carboidratos como sacarose e glicose durante o estágio de formação de calo. É justamente nessa fase que o aporte de energia e controle de processos biológicos é mais demandado, sendo esse um estágio de intensa proliferação celular e crescimento para a formação de gemas adventícias. Quando comparamos o desenvolvimento de Passiflora cincinata, que tem uma rápida resposta ao cultivo in vitro, e Passiflora edulis, que tem uma resposta mais lenta, a gente observa diferenças significativas na produção de espécies reativas de oxigênio em fases-chave para a aquisição de competência in vitro. Enquanto em Passiflora edulis, a gente observa uma maior concentração de espécies reativas de oxigênio, e Passiflora cincinata a gente tem uma maior atividade de enzimas antioxidantes. Quando a gente observa o perfil hormonal, comparando entre essas espécies, a gente tem hormônios-chave para a aquisição de competência, como as citocininas, o brasinoesteroides e o etileno, mais alto em Passiflora cincinata, enquanto hormônios como o ácido abscísico e o ácido jasmônico, que estão relacionados ao estresse, são mais altos em Passiflora edulis. Esses dados podem explicar a diferença observada entre essas 2 espécies na aquisição de competência e na regeneração de gemas adventícias na cultura in vitro. A partir dos estudos realizados pelo nosso grupo, conseguimos identificar diversos aspectos morfológicos e alguns fatores bioquímicos que
podem explicar, em parte, essas diferenças, essas respostas divergentes que acontecem no cultivo de endosperma de Passiflora edulis e no cultivo de endosperma de Passiflora cincinata. Com base nesses resultados, agora sim nós acreditamos que teremos condições de otimizar esses processos de produção de mudas triploides a partir dessa importante ferramenta biotecnológica. Até a próxima!